Fala pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action, né? Nome bastante sugestivo, né? E hoje eu estou aqui para conversar com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Eduardo Becker. Eduardo Becker, quem é você? Eu sou um cara que eu sou investidor, na verdade. Eu sou investidor desde a década de 80. Eu sou da época em que Paranapanema era uma blue chip. Eu investi em Souza Cruz. Pensa num cara velho, sou eu. E eu também sou professor. Na verdade, é uma coisa que eu faço questão de falar. Eu não sou um trader que dá aula, eu sou um professor que faz trade. Então, o que me habilita, eu conheço as técnicas, enfim, eu sou um professor, eu sei ensinar. Eu diria que um professor é um bom explicador. E eu dou aula na B3, né, lá na Toca da Onça, e também dou aula em algumas faculdades, né, IBMEC, São Paulo, FECAP, FIA, enfim. E é isso. E hoje a gente está aqui para bater um papo. É quase uma briga? Não diria uma briga, eu diria o contrário. É, uma comunhão. Uma comunhão, exatamente. Eu acho que a ideia hoje aqui é uma ideia bastante importante, diga-se de passagem, né? Porque a gente trouxe essa conversa para juntar o longo prazo com o curto prazo. Eu sou um cara que foca mais no day trade, eu sou um cara que foca mais no curto prazo, enquanto o Becker, como ele já falou, é um cara que foca muito mais no longo prazo. Médio e longo prazo. Aliás, essa conversa nós temos desde quando a gente se conheceu em 2015. 2014. 2014. Ou seja, 10 anos já. 10 anos. 10 anos. É. E desde aquela época a gente mantém essa conversa. Então acho que vai ser bem legal. Acompanha aí o programa, que vai ser bem bacana mesmo. Exato. Por quê? Tem uma importância muito grande, né, quando a gente fala de mercado financeiro, né, curto prazo ou longo prazo. Sim. Né, é uma coisa que é comum a ambas as coisas, que é o risco. Existe risco embutido tanto no curto prazo quanto no longo prazo, certo? Viver é um risco. Viver é um risco. Né? Investir é um risco. Fazer Sim. trade é um risco. Agora, como que a gente pode usar essas coisas, né, para que a gente consiga produzir um ambiente de trade saudável, um ambiente de investimento saudável, né? Ou seja, um ambiente financeiro? Como que a gente pode utilizar o mercado financeiro como uma máquina para fazer isso, né? Como uma fábrica, como você brilhantemente nomeou, uma fábrica de dinheiro, uma fabriquinha de dinheiro, né? Porque o que acontece é o seguinte, nós, tirando aqueles que estão no mercado por diversão, né, pelo game, etc., acho que a maioria de nós, eu, Renan e vocês que estão aí assistindo, nós estamos aqui por um motivo, que é dinheiro. É buscar dinheiro, buscar capitalizar. Alguns estão querendo uma profissão. Eu quero tirar dinheiro do mercado para poder viver disso aqui. Outros querem rentabilizar o capital. Né? Então, como é que a gente associa essas coisas? Né? Será que vale a pena eu ter como o mercado financeiro como minha profissão única e exclusiva? Ou será que seria bom eu investir o meu dinheiro da fonte que eu tenho? De onde eu tiro dinheiro? Eu tiro da minha profissão? Eu sou Uber? Eu sou padeiro? Eu sou analista de sistemas? Eu sou trader? Então, a ideia aqui, minha e do Renan, é conciliar essas coisas. Para que vocês entendam que é tudo uma coisa só. Não tem o trader versus o investidor. Você pode fazer tudo junto. Exatamente. Essa acho que é um bom começo da nossa conversa, né, porque muita gente pensa no mercado financeiro como sendo algo que você tem que escolher, ou uma coisa ou outra, ou você faz trade ou você investe, né? O day trade versus o longo prazo. Acho que essa é uma conversa que já vem sendo fomentada há muito tempo no mercado. E o nosso objetivo aqui é mostrar exatamente o contrário. É o day trade com o longo prazo. Né? Até porque o próprio day trade em si, apesar de serem operações de curto prazo, né, a gente começa e termina a operação no mesmo dia, o nosso objetivo também é de longo prazo, assim como o investimento, assim como o buy and hold, assim como qualquer outra modalidade que você queira fazer, né, no mercado financeiro. Eu acho que a cabeça de quem está no mercado financeiro tem que ser sempre no longo prazo, no resultado. Né? Exatamente. Que, assim, eu sou um cara crítico. Quem me conhece, quem já acompanha o meu trabalho, sabe que eu sou um cara crítico com relação ao day trade. Mas eu não tenho nada contra o day trade em si. É que a cabeça das pessoas, quando chegam no mercado e descobrem o day trade, elas entram por um viés de que, olha, descobri a profissão dos meus sonhos, Mentira, você descobriu um jeito de você se livrar do seu emprego, etc. E você começa a entrar com aquele viés. Eu vejo muita gente vir com esse viés e achar que o day trade é como se fosse um terminal ATM. Eu vou lá tirar dinheiro, vou lá sacar dinheiro. E é uma coisa sutil, mas difícil de perceber, para quem está começando, que se trata de rentabilização de capital.
né? Sempre será a rentabilização de capital. Curto ou longo prazo será isso, não é, Renan? Exatamente, né? A gente tem uma matéria-prima, né, do nosso, vamos dizer assim, que a gente utiliza para fazer day trade. Essa matéria-prima é dinheiro, né? E o nosso objetivo é fazer com que cada vez mais a gente tenha mais matéria-prima, ou seja, que a gente rentabilize o nosso capital, construa, né, um capital cada vez maior para que a gente possa operar de forma mais confortável, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, né? Um dos grandes pontos, eu acho, que pelo qual você é crítico do day trade, eu acho que o primeiro ponto é a fantasia, eu acho, que você citou, né? Pô, descobri o que eu quero fazer da minha vida, e na verdade, muitas vezes o day trade exige uma dedicação muito grande, exige um empenho e exige que você trate isso como uma profissão, né? De fato, é o que você falou, você pode ser Uber, você pode ser, né, ter qualquer outra profissão, mas se você quer ser day trader, você escolheu a profissão day trader, né? Aquilo passa a ser a sua renda ativa, o seu trabalho. É a sua hora de trabalho, né, que você despende ao longo do seu dia para que você consiga rentabilizar o seu capital. Sempre esse o foco. E sabe o que eu acho? Eu faço uma comparação, eu não sei se é uma comparação boa ou não, mas é o jeito que eu enxergo. Para mim, day trade é CLT. Você tem um chefe que é você mesmo, você tem desafios, os seus clientes, o mercado, você tem relatório para fazer, você tem que estudar, e assim, não se limita àquelas 2 horas que você fica lá, eu costumo falar de babá de Kendall, né? Você fica ali olhando o gráfico, a casa, nasce uma teia de aranha entre o seu nariz e o monitor, sabe essas coisas? Eu não tenho paciência para isso, por isso que eu não faço muito day trade. É fácil por causa das aulas, mas eu não gosto, né? Mas faço pouco. Mas só concluir o raciocínio, a pessoa que vem para o day trade achando que vai ter, não, vida de trader, liberdade financeira... Operar da praia, né? Não é. Não dá. É uma profissão que exige muito, né? A gente tem que ter muita concentração, tem que ter muita disciplina. Controle emocional. O controle emocional, inclusive o controle emocional é algo bastante, vamos dizer assim, é um ponto em comum entre o day trader e o investidor também. Sim, não é verdade? Poxa, tem que ter muito controle emocional para as duas coisas, né? Muita gente prega que o controle emocional no day trade, ele é fundamental e ele realmente é também. Mas assim como ele é fundamental para o day trade, ele também é fundamental para quem investe no longo prazo. Tudo passa pela cabeça, porque assim, eu estou acostumado a investir no longo prazo, né? Eu opero em gráfico mensal, candle, gráfico mensal. E aí a gente percebe o seguinte, que tudo é uma questão de postura e tudo é uma questão de como você encara o mercado. Porque muita gente se diz investidor e não é trader. Só é um trader de longo prazo. Nada contra ser trader. Mas a questão é que as pessoas, elas tentam acertar o fundo e ganhar o topo. E na verdade, um trade, seja ele day trade, seja ele swing trade, position trade, ele é mais próximo de uma maratona do que um sprint. Sim. Né? E aí, se você não tiver controle emocional, você acaba entrando naquela vibe do day trade, naquela coisa, não precisa acertar o ponto, não, agora o meu stop loss vai pegar e eu negocio com o mercado, eu abaixo o meu stop. Todos os erros que você comete no day trade, né, você, se tiver a cabeça de trader e não de investidor, você também poderá cometer no position trade e até no buy and hold. Né? Por isso, a importância do controle emocional. Não, e ainda que você tenha controle, você não está a escape de cometer algum erro. De né? jeito nenhum. Um exemplo que eu posso dar foi na pandemia. Sim. Né? Quando a gente teve aquela queda gigantesca e tudo mais, eu me planejei para comprar para longo prazo alguns papéis, alguns fundos imobiliários, algumas coisas. Né? E com a minha cabeça de trader, claro, venho com um background de day trade muito maior, fui fracionando o meu lote, comprei um pouquinho, o preço caiu mais, comprei mais um pouquinho, caiu mais, comprei mais um pouquinho, daqui a pouco o preço parou de cair, eu não comprei mais, não caiu mais, não comprei mais, e quando eu vi o preço voltou e eu tinha comprado 30%, 40% do lote que eu queria comprar. Ou seja, eu segui o meu planejamento, tive o controle para fazer as operações que eu tinha que fazer, as compras que eu tinha que fazer, dentro do tamanho que eu tinha que fazer, e ainda assim não acertei 100% em cheio a queda do mercado, e acabei que não consegui montar a carteira toda que eu queria, né, com o financeiro todo que eu queria. Você sabe que na pandemia eu cometi um erro também, né? Ah, não, o Edu é velho, já tem 200 anos de experiência, Matusalém, já sabe. Não é. Você, por mais experiência que você tenha, você cometerá erros. Pandemia, eu estava assustado, o Renan, tá todo mundo, e você que está em casa, todo mundo ficou desesperado, não, eu vou morrer, não sei o que e tal. E isso influencia no seu psicológico.
influenciou no psicológico de todo mundo, né? Ah, Edu, eu fiz uma besteira durante a pandemia. Perdoável, estava todo mundo nervoso. E aí o que aconteceu? Eu sei que caiu, comprou, não é assim, caiu, comprou, vou comprar Oi, BR, né? Caiu, comprou empresas boas, as empresas que eu invisto, etc. E aí eu me afobei. Então, quando aquela queda, se você olhar o gráfico, né, daquele paredão reto, né? Quando eu estava na metade, acabou meu dinheiro. Eu fiquei desesperado, acabou meu dinheiro, o negócio começou a cair, cair, cair. E eu bravo, eu ia falar outra palavra, mas eu fiquei bravo, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu estava pensando em vender o rim, o antebraço, sabe, para tentar conseguir. Eu gastei antes da hora. Ou seja, eu cometi um erro quase de iniciante, né? Porque eu não estava com o emocional em dia por causa da pandemia. Então, mas é aquilo que eu falei, ninguém está escape de cometer um erro. Mesmo que você tenha seguido todas as suas premissas, no preço que você queria comprar, o ativo que você queria comprar, da qualidade que você exige para ter na sua carteira, ainda assim, né, você quase deslizou lá no final por conta de uma queda um pouco mais acentuada que aconteceu, né, por conta de um movimento que não vou dizer que não era esperado, porque, enfim, né, numa situação como era, a gente não duvida, né, do mercado fazer grandes movimentações. Mas ainda assim, você acabou quase cometendo um deslize por conta da questão emocional. Então aqui a gente tem um ponto que se conecta muito, né, com o curto prazo também, com o day trade, que é a questão que todo mundo que faz day trade sabe, o emocional bate forte também. É muito fácil, às vezes, a gente sair do nosso plano, e é muito fácil, às vezes, a gente, mesmo seguindo o nosso plano, quando não acontece exatamente o que a gente queria, a gente também às vezes cede, né? Do mesmo jeito que você quase cedeu por ter comprado mais alto, eu quase cedi por sair do meu plano de comprar fracionado, né, à medida que o mercado ia caindo. Depois o mercado começou a subir, eu falei, putz, será que agora eu compro? E quase que eu compro também num preço que não era para eu comprar, uma quantidade de lotes que não era para eu comprar, que estava fora do meu plano. Então, a verdade ninguém está isento de cometer erro, né? Você sabe que me ocorreu agora que a afobação é um problema. Tem o FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de você perder o trade, etc. O day trader, ele quer clicar toda hora, ele fica afobado, porque não pode perder um trade. Nossa, agora aí entra atrasado. Nossa, eu já fiz cometi todos esses erros, você também, todo mundo faz isso, né? E vamos continuar cometendo. Em algum momento a gente vai deslizar e vai cometer de novo. Vai dia de fúria. Isso é bastante. Porque a gente sempre de guarda alta. Nós somos seres emocionais. Brigou com a esposa, brigou com o marido, tá bravo, tá se sentindo mal, né? Tudo isso vai afetar as suas operações. A diferença é que no day trade você está exposto a isso com mais frequência do que num trade mais longo, né? O position trader, ele é trader também, né? Só que ele está num prazo mais longo. Então, tem o problema de day trader que quer clicar toda hora e do position trader, né, que quer acertar a Magalu, né? Entra, sobe pra caramba. A próxima NVIDIA. A próxima NVIDIA. Você não vai acertar. Eu costumo brincar, né? Eu digo que o único ser humano que previu o futuro e acertava todas as vezes era a mãe de Ná. Morreu. Então, você não vai acertar. E isso implica necessariamente que você terá que ter controles. Sim, exatamente. Agora a questão é necessário acertar? É necessário achar a próxima NVIDIA? É necessário achar aquele trade, aquele ponto que você entra e o mercado dispara a seu favor e você consegue fazer uma ótima saída? Comprou lá no fundo, vendeu lá no topinho. É necessário fazer isso para que a gente consiga performar? Você sabe que aí entra o buy and hold. Tem que fazer uma diferença entre trading e holding. O trading é você comprar num ponto, com gestão de risco, etc., stop, entra num ponto, sai no outro. O holding não tem stop. Se tiver, você não precisa ter stop. Se tiver, o stop é no fundamento. Porque, deixa eu dar um exemplo para você. No holding, vou defender o meu lado aqui. Opa. No holding, você cria uma carteira diversificada. Você concorda que se você tiver 20 ativos, se uma empresa quebrar, desaparecer, sumir, você perdeu 5% só da sua carteira. Então, se você tiver, sei lá, 30 ações, você cada ação representa 3%. Agora, imagina que você tinha 1% em Amazon e 1% em Enron, ou 1% em Oi. O 1% em Amazon deixou você rico. O 1% em Oi não fez nem cócega na sua carteira. Então, o holder, ele diversifica para mitigar os riscos. Porque qual é a ideia do holder?
Cara, eu ganhei dinheiro, eu não quero que ninguém mexa no meu dinheiro, eu quero preservar esse dinheiro porque isso significará a minha sobrevivência no futuro. Por mais que uma coisa tenha o curto prazo como foco e a outra tenha mais o longo prazo como foco, a gente começa a encontrar coisas que convergem para pontos em comum aqui. Sim. Certo? Exatamente. Além da afobação, né, de querer clicar toda hora, do trader querer fazer operação toda hora e ficar rico amanhã, meio-dia e 15, né? Tem também o cara que quer comprar a ação que vai ser a próxima Nvidia. Então aqui tem mais um outro ponto em comum também. O cara que quer acertar aquele tradeão que quer fazer o dinheiro da vida num trade e o cara que quer comprar aquela ação que vai fazer a vida dele numa ação. Que é quase a mesma coisa, né? Que é quase a mesma coisa. Então aqui a gente tem um outro ponto que converge, né? Porque assim, por mais que você, no holding, por mais que você entenda de fundamentos, você não sabe o que vai acontecer. Algumas empresas você sabe. Se você olhar os fundamentos das lojas americanas, ela estava com 10 anos de prejuízo. A gente sabe, se você pegar no gráfico, faz o seguinte, pega uma planilha, trimestralmente você vai ter o lucro de uma empresa. Bota o lucro ali e bota a cotação no dia que saiu o lucro. Vai lá, bota na planilha, o gráfico de linha, e você vai ver que o preço sempre e necessariamente acompanhará o lucro. Lucro subindo, preço subindo. Lucro caindo, preço caindo. Então, citando o caso das americanas, se não fosse o problema que aconteceu, de fato, né, de corrupção, etc., ela não ia ter jeito. 10 anos de prejuízo, ninguém segura uma empresa assim. Mas, mesmo assim, tirando esses casos que são muito evidentes, você não sabe qual será o... Ninguém imaginava que ia ter corrupção, problemas na IRB. Né? Tremenda empresa, subiu pra caramba, etc. Quem imaginava? Ninguém. Do mesmo modo, trazendo para o lado do day trade, ninguém sabe o futuro do mercado, ninguém sabe o próximo candle. Né? Muita gente acaba usando a análise, eu mais para o lado do price action, claro, com o meu método, entendo que a análise é muito mais uma ferramenta para a gente medir risco, né, do que para a gente tentar prever mercado. Eu acredito que prever mercado não é possível. Não é. Eu acredito que a gente pode utilizar a análise como uma ferramenta para que a gente consiga entender o risco de montar uma determinada posição. Eu quero comprar no preço tal o ativo tal. Ok, quais são suas projeções de alvo? Quais são suas projeções de risco? Ou seja, seus pontos onde faz sentido você acionar um stop, por exemplo. Porque não faz sentido você se desfazer de uma posição que tecnicamente ainda esteja de acordo com o mercado, com o que o mercado esteja te apresentando. Sim. Então, do mesmo modo que a gente não consegue prever o que vai acontecer com uma empresa por coisas como essa que você citou, eu acredito também que no day trade a gente não pode tentar prever para onde o mercado vai. Eu acho que é impossível. Eu acho que a gente tem que usar a análise, assim como na análise fundamentalista a gente usa para entender a saúde de uma empresa, e isso diz sobre o passado da empresa e não sobre o futuro dela, a análise e o price action em si, para o day trader, também fala sobre o passado do mercado e não sobre o futuro do mercado. A diferença é que no longo prazo, os fundamentos estudam a causa dos movimentos e o price action estuda os efeitos. Sim. Basicamente isso. O price action trabalha em cima das consequências do que essas coisas causaram. Exatamente. E aí, então, assim, o que você falou eu acho tremendamente importante, porque, e eu me lembro, quando eu comecei, me falaram, né, assim, você tem que aprender a perder. Como aprender a perder? Você está louco? Eu vim aqui para ganhar dinheiro, os caras querem me falar de aprender a perder, bateu a cabeça na parede. O iniciante não sabe, não tem ideia da importância de como é importante você aprender a perder. É aí que está o segredo. Eu costumo dizer que para que a gente seja vencedor no longo prazo... É o cara que perde menos. A gente tem que saber perder menos do que a gente é capaz de ganhar. Isso. Muita gente pensa que para que a gente, falando do day trade, né, para que a gente consiga performar no day trade, a gente tem que ganhar mais do que a gente perde. Então a pessoa faz o seguinte cálculo, né? Eu perdi, sei lá, R$500 no mês, então se eu quiser fechar positivo, eu tenho que dar um jeito de fazer mais do que R$500 nos gains, né, nos lucros. Só que quando o cara tenta fazer isso, ou ele reduz a probabilidade dele de conseguir um alvo na operação, porque ele vai usar um alvo mais longo para tentar maximizar o ganho, certo? Ou ele vai tentar encurtar a perda para fazer esse R$500 ser menor, e ele vai aproximar o stop dele, vai ser mais provável ser acionado, então ele vai minimizar a taxa de acerto, vai maximizar a taxa de erro, ou ele vai tentar alavancar a posição. Aquele trade que ele olha, ele fala, esse aqui é o trade que vai dar o dinheiro,
e ele vai lá e alavanca naquele trade. Isso é péssimo, né? Então, assim, quando a gente tenta alavancar os nossos ganhos ou maximizar os nossos ganhos, a gente está assumindo risco. Muito. Né? Muito Né? risco. E eu penso que para que a gente consiga lá no final do período, seja o mês, o trimestre, o semestre, seja lá como você faz o seu gerenciamento, né? Para que você consiga fechar esse período positivo, você tem que aprender a perder menos do que você é capaz de ganhar. Porque para ganhar a gente é limitado pelo nosso financeiro, a gente é limitado pelo nosso emocional, pela nossa capacitação técnica, né? Pela dinâmica do mercado. Pela dinâmica do mercado, a gente não sabe para onde o mercado vai, a gente não consegue ler o mercado inteiro 100%. A gente vê o mercado pela nossa janela, certo? Eu tenho lá a minha janela com as minhas ferramentas que eu consigo olhar para o mercado e eu vejo uma parcela do mercado do meu ponto de vista. Sim. Mas não é por isso que o mercado inteiro enxerga do mesmo jeito que eu. Sim. Então, a gente tem que usar essas ferramentas que a gente tem da análise para que a gente consiga medir os riscos da gente montar uma determinada posição. E quando a gente consegue medir esses riscos de uma maneira que a gente se torne capaz de gerenciar as posições que dão errado, né, de conseguir encurtar as perdas, de conseguir enxugar o lado ruim quando as coisas dão errado, mesmo que a gente continue ganhando, mesmo que a gente ganhava antes, muito provavelmente a gente começa a virar do negativo para o positivo. Eu acho que esse é o primeiro passo. O controle de perdas para o trader é a primeira das coisas que ele tem que aprender a fazer. Você sabe que... Eu vou passar um hack aqui. Você sabe como eu aprendi isso? Na dor ou no amor? No amor. No amor. Eu tava sofrendo, né? Perdia, tal. Começo, né? Operando mini índice com um contrato, sabe aquela... Começando, lá no começo. Faz tempo, eu sou velho. Bom, e aí um dia um amigo chegou para mim e falou assim, deixa eu ver sua planilha. Eu falei, não, tem vergonha, né? Só loss. Puta. Aí ele falou o seguinte, olhou, né? Tinha uns loss de R$120, de R$50, uns gainzinhos lá no meio e tal. Ele falou, faz o seguinte, pega todos os seus loss e aonde tiver um número maior do que R$70, ele chutou lá um número, maior do que R$70, você pega aquilo e troca por R$70. Cara, ficou ganhadora. Eu fico com aquela cara de, porra, como assim? A planilha ficou ganhadora, deu positivo. Exatamente. Caraca, e estava negativo para trás. Eu vejo isso acontecer com muita frequência, com várias pessoas que eu converso, várias pessoas que chegam até mim. Né? A grande maioria dos... primeiro, as grandes perdas, né, os dias de fúria, aquele dia que você perde o controle e extrapola todos os limites, esses dias eles têm que serem extinguidos. Eles não podem existir. Enquanto eles acontecerem, você vai entregar um financeiro grande, né, e você vai acabar sofrendo pior do que a perda financeira, a perda psicológica. Né? Você vai ficar abatido, você vai ficar baqueado, você não vai mais conseguir muito provavelmente seguir o seu plano, você vai repensar o seu plano, vai começar a pular de galho em galho, e aí é a receita pronta para começar a dar estrago, né? Para montar o Frankenstein. Eu sempre falo do pessoal que monta o Frankenstein, né? Putz, cara, eu tenho que trocar meu gerenciamento. Aí ele opera de um jeito, pega um gerenciamento que foi feito para outro tipo de operacional, aí, cara, a gestão da conta do cara é uma coisa completamente diferente, que não encaixa com nada, no fim das contas o cara montou um Frankenstein. Sim. Né? E aí a história do Frankenstein, né? Na verdade o Frankenstein, ele é o criador do monstro. O Frankenstein é o doutor, é o médico que cria o monstro, né? O nome do boneco nem sei. Exato. E por que o monstro é conhecido como Frankenstein? Porque no final da história ele mata o seu criador. Ele mata o seu criador. Né? Então muita gente acaba montando o Frankenstein. Né? Pega um gerenciamento aqui, um operacional lá, uma gestão de conta ali, e quando vê as coisas não se conversam, as coisas não se encaixam. Fica uma meleca. Isso acontece também no longo prazo? Acontece assim, mas é uma coisa que no longo prazo as coisas acontecem mais devagar, em câmera lenta. Mas tudo o que acontece, só muda o tamanho do candle. Né? Você está operando no gráfico de 2 minutos, você vai fazer um monte de bobagem por minuto quadrado. Eu vou fazer um monte de bobagem por semana ao quadrado, ou por mês ao quadrado. Mas isso acontece também, porque ainda continua... Estamos falando de trade, né? Buy and hold é uma coisa, position trade é outra. Então, quando você está fazendo isso, você também está sujeito ao emocional. Agora, tem uma coisa importante, que eu acho bastante importante para todo mundo perceber. Para você operar discricionário, você tem que ter vivência, você tem que ter experiência, você tem que ter horas e horas. Sabe aquele negócio das 10 mil horas? Eu não sei se são 10 mil horas, mas você não vai conseguir ter sucesso em 2 semanas, em um mês. Então, a minha sugestão é, se você está começando a aprender, está começando a estudar o mercado, etc., faz o seguinte, parte para um setup objetivo. Isso aqui não é um setup, é só para você entender o que é objetivo. High-low. High-low virou para compra, você compra. High-low virou para venda, você vende. Pronto. Isso é um setup objetivo. O sinal é inequívoco. E permite backtest. Porque o seu não dá para fazer backtest. Dá.
Dá para fazer backtest? Dá para fazer backtest. Você não sabe, acabei de me enferrar aqui. Explica. Apesar de ser uma pegada mais discricionária, né, porque é muito interpretar o que está acontecendo, né? Você, basicamente, eu analiso 3 aspectos do desenvolvimento do preço. O candle, as pernas, que são compostas por vários candles, e as fases, que são compostas por várias pernas. Sim. Então, não é porque o método é discricionário e eu tenho uma classificação para cada tipo de movimento, que essa classificação é subjetiva. Ela é extremamente objetiva. Então, a maneira como a classificação acontece é extremamente objetiva. Claro que aí entra a parte discricionária, que é você conseguir visualizar aquelas características específicas que compõem um determinado movimento. E aí, então, o que eu defendo é o iniciante, ele vai voltar ao gráfico, vai apagar a tela do lado direito, né? Ele entraria naquilo mesmo? Ou ele ia ficar com medinho? Então, entendeu? Essa é a questão. Essa é uma das grandes questões. Né? Mas aqui a gente tem um outro lado também, que é quando você assume uma postura um pouco mais discricionária e se dá o trabalho, vamos dizer assim, de interpretar o que o mercado está fazendo para tentar encontrar aquelas características específicas para você classificar corretamente o mercado, você começa a conseguir fazer uma coisa que eu acho que é extremamente importante para o mercado financeiro como um todo. Isso também para o longo prazo. Adaptação. Eu acho que a gente tem que ser capaz de se adaptar, principalmente no day trade, onde a gente pega é muito comum a gente pegar um dia, começa com uma tendência, vira o mercado lateral, começa uma tendência para o outro lado, e aí lateraliza de novo, e aí quando você vê o dia inteiro, é um grande nada, né? Um grande dojizão, né? Abre e fecha no mesmo preço, mas dentro do dia você teve vários tipos de movimentos diferentes. E eu acho que uma coisa importante para o iniciante no trading, especialmente no day trade, é saber se adaptar. Eu acho que o cara que consegue resultado consistente no longo prazo é o cara que é mestre em adaptação. É o cara que é mestre em entender que, opa, peraí, aqui o mercado mudou, né? E aí o que acontece? Se o cara usa um setup extremamente objetivo, eu não tenho nada contra. Mas a grande questão é, quando é a hora de aplicar esse setup? Né? Porque você pode ter um setup extremamente objetivo, mas a grande questão é, se você vai conseguir produzir um bom resultado com aquilo ou não, depende de você saber interpretar a hora de aplicar aquele setup. Então não tem como você fugir da discricionariedade. Né? Você não tem muito como fugir do trabalho de analisar o mercado e entender, putz, será que é a hora de eu aplicar o meu setup ou não é a hora de eu aplicar o meu setup? Porque se você quiser alguma coisa totalmente objetiva, você bota um robô. E nem isso livrará você do pânico, porque você pode desligar o robô. E acontece. Uxa. Muita gente faz isso. E ainda assim, um robô, ele não precisa ser necessariamente 100% objetivo. Ele pode ter alguma discricionalidade também. Né? Claro, vai depender da maneira como ele é programado, da maneira como ele é construído. Né? Então, a gente consegue encontrar, de novo, vários pontos em comum, né? Quando a gente fala de longo prazo e curto prazo. Né? Você falou do curto prazo, que o cara opera num candle de 5 minutos e no longo prazo você opera num candle mensal. Sim. Né? Então você faz um monte de coisa por candle quadrado. Dá tempo de eu pensar na bobagem que eu fiz, por exemplo. Isso, dá tempo para pensar na bobagem. No day trade, muitas vezes a gente não tem esse tempo, então um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas de qualquer forma, se a pessoa se propõe a estar no mercado financeiro, seja no longo prazo, para fazer buy and hold, para fazer investimento, seja para fazer day trade, né, operações de curto prazo, o cara tem que se profissionalizar. Não tem? Tem que se profissionalizar. E profissionalizar significa profissionalizar mesmo. Né? Você tem que ter planejamento, você tem que ter planilha, você tem que fazer relatório, você tem que estudar, você tem que fazer backtest. Você trabalha o tempo inteiro, não tem como... Sabe aquele sonho da vida de trader, né? Como você disse, né? Na beira da piscina, um notebook ou um celular, né? E aí na água. Não é. Uma operação ou outra você até consegue gerenciar ali, né, e tudo mais, mas... E aí entra a parte que eu defendo, que é, você quer tranquilidade? Invista. No day trade você tem que estar disposto a assumir risco. Exatamente. Tem que estar disposto a correr, sentir o emocional, bater forte, tem que estar preparado para lidar com isso. Né, porque... uma coisa que eu falo para as pessoas, mas eu não tenho experiência, etc. Ganhe experiência. A vantagem do day trade é que você consegue condensar a sua experiência. Eu preciso fazer 1000 trades para ficar... Estou dando um chute qualquer. Eu preciso fazer 1000 trades para ficar bom. Se eu for fazer isso no gráfico mensal, você precisa acreditar em reencarnação, porque não dá tempo. Exatamente. Né? Então, o day trade, na conta demo, olha o professor chato aqui, na conta demo, né? Você vai fazer um monte de day trade para se expor à situação de mercado.
Porque nem o trade objetivo te salva, porque você fica Não. com medinho de entrar, né? O sinal deu, mas eu fico olhando ali, né? Então, aqui a gente tem uma diferença. Uhum. A gente falou tanto de coisas em comum que a gente tem uma diferença do curto prazo para o longo prazo. Né? No curto prazo você sabe muito rápido que você está perdendo. Né? No longo prazo, às vezes, você demora muito tempo para perceber que você está perdendo. Né? Não, tem o pior, que é a pessoa entra para fazer um trade, um swing trade, e vira investimento. Casa com papel. Esse é um clássico. Muito complicado. Muito complicado. Mas vamos lá. Falando, eu já puxei a sardinha para o day trade, você já puxou a sardinha para o longo prazo? Eu sou egoísta, eu só penso em mim. Né? Então. Agora, como é que a gente pode usar essas duas coisas em conjunto? Professor Eduardo Becker, o que a gente consegue encontrar no mercado financeiro para que a gente consiga utilizar o mercado como uma ferramenta para que a gente construa um ambiente financeiro mais saudável, vamos dizer assim, mais salubre para a gente ficar, né? Eu sei que você tem um conceito muito legal, que você achou um nome fantástico para isso, chamado Fabriquinha de Dinheiro. Cara, explica para o pessoal o que é essa Fabriquinha de Dinheiro. Então, e nós temos uma visão diferente em relação a isso, em relação ao capital de giro. Você pega o dinheiro do trade e eu pego do capital de giro. Eu vou explicar a minha depois, o Renan, porque o Renan também investe. Não pense em você que você vai ficar com 90 anos de idade, velhinho lá, caduco, bem, vou fazer aqui o mini. Você não vai, você não aguenta, você não tem estômago para ficar 90 anos de idade fazendo day trade. Então, é importante que você invista. A tranquilidade da sua vida será essa. O que eu bolei para mim? Aquilo que eu chamo de fabriquinha de dinheiro. Eu entendo o trading, eu faço swing trading, né? Eu entendo o trading como uma empresa. Quando você vai montar uma franquia, você não tem um capital de giro. Esse capital de giro, como qualquer empresa, você vai perder dinheiro. Você montou um restaurante, a moto de entrega quebra, o cliente devolve, fruta estraga, a verdura estraga, a carne o cara devolve. Você tem que ter dinheiro. Você vai ter losses, né? Vai ter loss ali. Então, eu tenho um capital e este capital eu uso para tirar dinheiro para o mercado, né? E esse dinheiro que eu tiro do mercado, eu invisto. Eu invisto na minha carteira de longo prazo. E também eu tenho um outro capital de giro que não é trade, que eu uso para rentabilizar com opções. O Renan também usa opções, né? Eu uso muito opção. Né? Faço operação de taxa, faço venda coberta. Veja, opção, que é uma alternativa para trade, para quem não tem emocional, para quem não tem muita grana, é uma alternativa, só que opção ela tem uma curva de aprendizado um pouco mais lenta, é um troço meio difícil, de até entrar na cachola demora bastante, eu tive dificuldade, o Renan teve dificuldade, é um pouco mais difícil, mas você consegue operar com pouco capital. Mas o que eu faço com as opções? Embora com as opções você consiga fazer 212.900 coisas, eu escolhi, que nem setup, eu tenho aquelas 3 ou 4 coisinhas que eu faço sempre, que eu fico tirando dinheiro do mercado. Então, eu tiro dinheiro do mercado com o swing trade, eu tiro dinheiro do mercado com as opções e eu compro as minhas ações para o buy and hold usando o gráfico mensal. Fala, pô, louco, operar gráfico mensal? Não, é para eu comprar barato, porque aí eu consigo pegar um ponto onde o preço tende a subir. E se ele não subir e continuar caindo? É buy and hold. Eu botei ali empresas boas, empresas de qualidade, empresas com pelo menos 8 anos seguidos de lucro, com capital, com patrimônio líquido crescente, dívida equilibrada, pagamento de dividendos. Ou seja, seguem a sua filosofia de investimento. Exatamente. Só que você faz diferente. Eu faço um pouco diferente, né? Na verdade, eu já usava, sem querer, o conceito da fabriquinha de dinheiro adaptado para o day trader, né? Porque, do mesmo jeito que você, eu também invisto para o longo prazo, óbvio. Né? Eu sempre falo, o day trader ele não é o cara que tem R$1.000 na conta, ele bota os R$1.000 embaixo do colchão, esconde embaixo do colchão e sai fazendo trade para fazer desses R$1.000 virar 10 mil no mês. E aí saca 9 e deixa 1.000 para fazer outros 10 no mês que vem. Né? Se a gente tentar fazer isso, nossas chances são praticamente nulas, né, de que a gente consiga performar no longo prazo. Né? Então o que a gente tem? A gente vai acumulando capital, inicialmente talvez de outras fontes de renda, trabalho, você dá aula, você faz Uber, não sei, né, da sua profissão, você acumula capital. Esse capital investido me gera um caixa. Com esse caixa desse capital investido, vindo dos proventos dos fundos imobiliários, dos papéis que eu tenho em carteira, eu trabalho esse caixa também com estruturas de opções e também para o day trade. Ou seja,
Eu pego o dinheiro dos proventos dos meus investimentos, divido um pouquinho para fazer algumas estruturas com opções. Gosto muito de operação de taxa. Taxa Acho que você legal, adora né? taxa Eu também. adoro. É Taxa muito uma beleza. simples de montar, uma Fácil. operação simples, fácil. E que, cara... O seu gerente de banco vai odiar, porque você vai abandonar o CDB, debênture, essas coisas. Uma operação de taxa é gostosinho demais. E o outro pedaço que eu não uso para fazer operações de taxa, eu uso como limite para fazer day trade. Ou seja, meu limite de perda mensal é o que a minha carteira tem capacidade de gerar de renda no mês. Uhum. Então, aí eu consigo, no pior dos casos, né, vamos supor que, sei lá, eu tenha 10 mil reais de renda lá da minha carteira no mês. No pior dos casos, eu perco aquele 10 mil reais. Sim. Ou seja, no mês que vem, eu sei que a minha carteira vai botar outros 10 mil na minha conta, e vai gerar caixa. Claro, eu poderia reinvestir, né, esse provento, sim, até porque ele é descontado do preço do ativo, né? Sim, claro. Então a gente pode seguir mais para o seu lado, do buy and hold, do position. Mas eu, como sou um cara que é apaixonado pelo day trade, eu comecei pelo day trade, né, eu acabei desenvolvendo isso. Inclusive, recentemente a gente passou por uma alta da taxa Selic. Há alguns anos atrás, também, quando eu estava começando, a gente também teve um ciclo de alta da Selic, e eu comecei a executar esse conceito com renda fixa. Trade de renda fixa. Entendeu? Que é muito possível. Que é muito possível também. Dá para pegar, atualmente ainda dá para pegar um restinho, né? Dependendo da taxa que você conseguir, né? Mas eu digo assim, eu comecei, inclusive, com o Tesouro Selic. Eu peguei a Selic subindo. E depois, com a Selic caindo, aí eu fui migrando para o IPCA. Porque daí o PU do título foi valorizando. Exatamente. Né? Então, partir desse conceito, comecei com coisas simples. O que eu quero exemplificar para o pessoal aqui é que a gente não precisa partir já para a estrutura com opções. Por mais que quem conheça opções entende que a operação de taxa é uma operação relativamente simples, como você falou, para começar a aprender opções, a curva, né, de aprendizado é mais longa, né? Opções não é tão simples assim. E o que eu quero exemplificar para o pessoal é que não é necessário começar pelo complexo. Você pode começar pelo mais simples também. Estuda um fundo imobiliário, né? Estuda um papel de um setor que você conhece, né? Ou seja, vai no que é mais tranquilo para você no começo, para você começar a construir a fabriquinha de dinheiro. E depois que você está com a sua fabriquinha andando, aí você começa a ampliar. Né? Você tinha só uma cozinhazinha lá, aí você ampliou essa cozinha, fez uma cozinha industrial, daqui a pouco você abriu uma indústria, ou seja, você começou com renda fixa, aí você botou um pezinho nos fundos imobiliários, aí você botou um pezinho no buy and hold. Diversificação. Agora, tem uma coisa importante também, que é importante você entender, que é o seguinte, a gente quando começa tem aquela ilusão, não, quero fazer 10% ao mês. Cara, se você pegar um capital e fizer consistentemente 10% ao mês, começa com 100 mil reais, cara, em poucos anos você está com o PIB da terra, não vai rolar, velho. Não é 10% ao mês. Quanto mais dinheiro você tem, menos é. Cara, pega uma planilha. Né? Percentual, exatamente. Por quê? Porque um pequeno percentual sobre um bastante de dinheiro, em reais absolutos, dá para você viver e sobra. Por que as pessoas querem fazer 10% ao mês? Porque tem uma merrequinha de dinheiro e quer tirar em 5 mil para poder pagar as contas. Não vai rolar. Porque o day trade, o mini índice, mini dólar, é alavancagem suja. Edu, o que é alavancagem suja? Alavancado quando você ganha, alavancado quando você perde. A vantagem das opções é que é alavancagem limpa. Só é alavancado quando você ganha. Quando você perde, zero alavancagem. Mas aí eu perco tudo que eu coloquei. Já vem com o controle de risco embutido. Exatamente. Você já coloca só o que você pode perder. Só o que você pode perder, exatamente. Então você sabe que não vai extrapolar. Claro, com opções, pessoal, tem que ter muito cuidado. Devagar. Né? Vender descoberto, pelo amor de Deus. Vai devagar, porque, como o Becker falou, dá para fazer 200 e 900 milhões de estruturas com opções diferentes. A opção é algo muito versátil, a gente consegue fazer muita coisa. E algumas dessas coisas têm um risco mais elevado, inclusive algumas risco ilimitado. Ilimitado, venda de código descoberto. Lembrando que as 3 únicas coisas que podem levar o seu único imóvel a leilão são dívidas de pensão alimentícia, dívida de... É sério, sabia? Dívida de pensão alimentícia, dívida de condomínio e dívida de bolsa. Arranca a casa que você tem. Vai a leilão, se sobrar alguma coisa, te devolve. Caramba, essa eu não sabia. É verdade. Olha lá, é professor Eduardo Becker. Então, cuidado. Bom, então, basicamente, eu acabei usando o conceito de fabriquinha de dinheiro sem querer, né, e usei isso para construir um ambiente saudável para que eu consiga fazer trade.
Né? Hoje, o que eu arrisco de limite nas minhas operações de trade é o que eu sei que a minha carteira consegue me prover de caixa, de geração de caixa. Exatamente. Então, eu acho que assim a gente consegue ter uma maturidade na hora da gente fazer as operações, porque muitas vezes a gente pensa duas vezes, né, antes de montar aquela posição. Putz, aqui eu tenho que montar a operação com X contratos ou com X ações. Você olha para aquilo lá e fala, putz, tá meio grande isso aqui às vezes, né? Mas aí quando você olha para sua fabriquinha de dinheiro, você olha para porque entra no seu caixa com recorrência por conta dos investimentos que você tem e fala, putz, cara, tá ok. Tá dentro, entendeu? Porque você tem uma previsibilidade, você sabe para onde você está indo, você sabe quanto você está arriscando, então você tem muito mais tranquilidade para conseguir operar, para conseguir fazer os seus trades, né? E do mesmo modo, quando você pensa não em fazer trade, mas em investir, né? Você ter essa previsibilidade também te ajuda muito. Sim, exatamente. Né? Agora, resumo da ópera. Resumo da ópera, né? Resumo da ópera é que, cara, independente do que a gente queira fazer no mercado financeiro, né, o dinheiro é a nossa matéria-prima. Né? Se eu quiser abrir uma padaria... É aquele exemplo que eu dou, né? O cara quer... Eu e o Renan queremos abrir uma padaria. O Renan é ricão. Ele tem grana para comprar um forno industrial, pode ir lá comprar um caminhão de farinha. Eu sou pobrinho, eu compro um fogão Daco, não sei se podia fazer propaganda, eu compro um fogão Daco e vou lá no Atacadão comprar um saco de 60 quilos. Quem é que vai ganhar mais dinheiro fazendo pão? Ué, ele começa de um patamar mais alto. Então não pense em você, que você vai chegar com R$1.000, né? R$1.000 na conta, você vai ficar rico. Não vai, não se iluda. Ah, não, mas eu vi o cara fazendo lá. Não vai. Tem que ter dinheiro. Nossa matéria-prima é dinheiro. O detalhe aqui se você quer aprender, R$1.000 aprenda com pouco. Né? Comece pequeno. Né? Mas se você pretende viver, disso, né? Então, o buraco é mais embaixo. Aí a gente tem que começar a pensar em montar a nossa fabriquinha de dinheiro, começar a pensar no longo prazo, né? Se organizar, não só a vida, mas organizar financeiramente, né? Para que a gente consiga construir um ambiente saudável, né, para isso. Eu acho que aqui a gente conseguiu trazer alguma luz a esse tema. Eu queria ficar mais umas 3 horas aqui. Porque Exato. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando por mais um dia inteiro, né, sobre como a gente poderia estruturar essa fabriquinha de dinheiro, né, mas eu acho que, trazendo luz a esse assunto, acho que a gente já consegue colocar o pessoal aí que está assistindo para pensar um pouquinho sobre o tema, né, porque o que a gente quer é que todo mundo consiga, ao longo do tempo, alcançar, né, os resultados que almeja, seja o cara que investe para o longo prazo, seja o cara que quer fazer do trade a profissão dele, né, eu acho que quanto mais a gente se estruturar, não só na vida, mas financeiramente, mais provável é que a gente consiga atingir os objetivos que a gente tem. E aqui nesse evento da XP você vai encontrar tudo que você precisa. O iniciante, tem coisa para iniciante, tem coisa para quem é mais ou menos avançado, para quem quer investir. Você está, afinal, na arena do trader. Tá bem amparado, né? É isso aí. Tá bem amparado. Isso aí, Renan. Professor Edu Becker, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, meu querido. Meu irmão mais novo. Exato. Né? Para quem não sabe, a gente se chama de irmão. A gente se conhece desde 2014, acho que eu comecei lá no mercado financeiro. Eu sou filho único, aí eu não tenho ninguém. Eu falei, é meu irmão. Eu adotei meu irmão mais novo, adotei. Professor, onde o pessoal te encontra na internet? Me encontra, você acha no Instagram, @professor Edu Becker, e no YouTube, procura Edu Becker Trade. Eu tô lá com um bonezinho, uma boina, para tampar a careca, né? Tô lá com uma boina, e você me acha lá. Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, tem uma live lá, uma aula aberta. Show de bola. Pessoal, meu nome é Renan Roça, estou no Instagram como renan.roça, no YouTube como Renan Roça, e tem o meu site também, renanroça.com.br. Tem muito conteúdo gratuito, tanto nas redes aí como no site, para vocês aproveitem. Tá? No mais, eu agradeço a presença de todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu! Valeu!